Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 15 de março. O plenário do Supremo Tribunal Federal valida trecho de lei mineira que permite que policiais militares lavrem o chamado termo circunstanciado, que é o registro simplificado de ocorrências em casos de crimes de menor potencial ofensivo. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes cobra informações do Ministério da Justiça sobre extradição de blogueiro suspeito de participar de organização criminosa. Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega absolvição e mantém júri para ex-policial acusado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. E ainda, na Semana do Jovem Eleitor, TSE alerta para o prazo e documentos necessários para emissão do título eleitoral. Por unanimidade, o plenário do Supremo manteve a possibilidade da Polícia Militar de Minas Gerais lavrar o termo circunstanciado. O entendimento é de que a função não é exclusiva da Polícia Judiciária, já que não se trata de atividade investigativa e apenas da constatação da ocorrência em crimes de menor potencial ofensivo. A ação foi proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL. De acordo com a entidade, o artigo questionado da lei mineira viola a Constituição Federal, já que afasta da atribuição da Polícia Militar a função de Polícia Judiciária. Sustenta que a competência para a instauração do procedimento iniciado pelo termo circunstanciado é exclusiva da Polícia Federal e das polícias civis dos estados e do Distrito Federal. O julgamento ocorreu em sessão no plenário virtual. O relator da ação, ministro Edson Fachin, votou pela constitucionalidade da lei. No voto, ele destacou que quando essa ação da ADEPOL foi proposta, o entendimento do STF, firmado no julgamento de outra ADI, era de que a PM não poderia exercer atividades de delegado de polícia, por caracterizar desvio de função. No entanto, ao julgar outro caso, o STF afirmou que não se debateu, naquele julgamento, a competência para a realização do termo circunstanciado. Fachin explicou a diferença entre o termo circunstanciado, lavrado pela autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, e o inquérito policial, que é da competência do delegado de polícia. O inquérito é um instrumento para viabilizar a investigação criminal, que consiste na atividade de apuração de infrações penais. Já o termo circunstanciado não tem função investigativa. Ele se limita a constatar a ocorrência. Ainda de acordo com o ministro Edson Fachin, o artigo 69 da Lei dos Juizados Especiais, ao dispor que a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado, não se refere exclusivamente à Polícia Judiciária, mas às demais autoridades legalmente reconhecidas. Fachin também afirmou que a lei mineira foi produzida a partir da competência concorrente dos estados para legislar sobre a criação, o funcionamento e o processo do juizado especial de pequenas causas e procedimentos em matéria processual. O plenário, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu informações ao Ministério da Justiça sobre a extradição de Alan dos Santos. O blogueiro teve a prisão preventiva decretada no ano passado, quando estava nos Estados Unidos. Alan dos Santos é suspeito de participar de organização criminosa, crimes contra a honra e lavagem de dinheiro. O Ministério da Justiça tem 5 dias para detalhar quais as providências estão sendo tomadas para a extradição do blogueiro Alan dos Santos. O prazo foi estipulado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Alan dos Santos é investigado em 2 inquéritos aqui no Supremo Tribunal Federal. Um que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da corte e outro que identificou a participação dele em milícias digitais. A prisão de Alan dos Santos foi decretada em outubro do ano passado. Na época, ele já estava nos Estados Unidos. Segundo as investigações, o comportamento de Alan dos Santos extrapola a liberdade de expressão porque propaga discurso de ódio com o objetivo de desestabilizar a democracia. Ele deve responder pelos crimes de organização criminosa,
ameaça, crime contra a honra e incitação à prática de outros delitos. E ainda falando em extradição, a Polícia Federal prendeu no Ceará um italiano de 53 anos procurado pela Interpol. O homem estava morando na região de Caucaia e teve um mandado de prisão preventiva para extradição expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele vai permanecer no sistema prisional brasileiro até ser entregue às autoridades da Itália, onde foi condenado por uso de documentos falsos, fraudes e apropriação indébita. A Justiça do Trabalho determinou que as empresas Vale e Salobo Metais retirem os funcionários que trabalham nas proximidades de uma barragem em Marabá. O pedido foi do Ministério Público, que apontou falta de treinamento e condições de resgate em caso de rompimento da barragem. Segundo o Ministério Público do Trabalho, 1.400 empregados atuam em construções localizadas na chamada Zona de Alto Salvamento, uma área de risco abaixo do nível da barragem Mirim, na mina Salobo, no município de Marabá. O alerta é que, em caso de rompimento da barragem, a extensão seria inundada e não haveria tempo para o resgate dos trabalhadores da Vale, da Salobo Metais e de outras 26 terceirizadas que atuam nesse ponto. Os riscos foram detectados por uma perícia do Ministério Público do Trabalho em novembro do ano passado. O inquérito foi aberto a partir de denúncia relatando a falta de treinamento e simulados para os funcionários. Segundo a decisão da Justiça do Trabalho, embora exista formalmente o plano de ação de emergência para barragens de mineração, não estão sendo adotadas medidas eficazes. Entre as determinações estão a não permanência de trabalhadores e fornecedores de produtos ou serviços na zona de alto salvamento, exceto as equipes estritamente necessárias, e a realização de treinamento específico de segurança para todos os funcionários. As exigências devem ser cumpridas dentro de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$100 mil para cada item não atendido. Ministro do STJ mantém júri para ex-policial acusado de matar Marielle Franco. A gente mostra no próximo bloco. Me lembro da TV Justiça desde o seu início. Quantas vezes eu não assisti aquele programa Grandes Julgamentos, que para mim sempre foi o preferido. Quantas sessões do TSE, do Supremo Tribunal Federal, nós não acompanhamos do escritório, nos ajudando a não precisar ficar lá dentro da sessão acompanhando os julgamentos. Então a TV Justiça sempre teve uma relevância muito grande para o mundo jurídico, especialmente para a advocacia. Sempre foi uma ferramenta que nos ajudou muito nos nossos trabalhos, na realização, na efetivação da advocacia e dos direitos. Imagine a situação, você leva o filho para brincar no parquinho e ele se machuca no escorregador que estava danificado. Isso aconteceu em Brasília. O caso foi parar na Justiça e o governo do DF vai ter que indenizar a criança por danos morais. Os parquinhos tomam conta das quadras residenciais de Brasília, mas este escorregador numa área da Asa Norte foi motivo de discussão na Justiça. Um menino de quase 3 anos cortou o pé no brinquedo. O porteiro Valdivino trabalha em frente ao parque. Ele viu o momento em que a criança se machucou e mostra onde foi, no finalzinho da descida do escorregador. Aqui havia um buraco na ferragem. Eu vi o menininho escorregando e depois saindo chorando e o pai pegou e saiu com ele correndo. A família entrou na Justiça pedindo uma indenização por danos morais. O governo do Distrito Federal alegou que não houve negligência do poder público porque os danos no brinquedo teriam sido provocados por terceiros. Mas a juíza da primeira vara da Fazenda Pública entendeu que houve omissão do Estado, seja para consertar o escorregador, seja para fiscalizar ou interditar o brinquedo. Na decisão, a juíza Indiara Almeida escreveu: o prejuízo moral está devidamente comprovado pela lesão a direito da personalidade, especificamente integridade física e psíquica. Uma criança de tenra idade sofreu corte profundo enquanto brincava. Necessitou de atendimento médico para sutura, o que por si só comprova o dano extrapatrimonial. A juíza também disse que a manutenção no escorregador foi feita pela administração local só depois do acidente. O Distrito Federal foi condenado a indenizar a criança em R$4 mil. A decisão ainda cabe recurso do governo.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, negou a absolvição e manteve o júri para o ex-policial acusado de matar Marielle Franco há 4 anos. O recurso especial interposto pelo policial militar reformado Rony Lessa buscava a absolvição sumária ou o afastamento da decisão que determinou o julgamento dele perante o Tribunal do Júri pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Em relação à morte de Marielle, Rony Lessa é acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. E em relação a Anderson Gomes, por homicídio qualificado, pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo objetivo de assegurar a execução ou a ocultação de outro crime. A defesa do ex-policial alegou que não haveria evidência do seu envolvimento no crime, o que justificaria a absolvição sumária. Aqui no STJ, o relator ministro Rogério Schietti Cruz não conheceu do recurso especial e citou uma série de elementos considerados pelo juiz de primeiro grau e depois pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para negar o pedido e manter a realização do júri popular. De acordo com o ministro Rogério Schietti Cruz, entre as evidências estão registros de que Lessa estaria monitorando Marielle por meio de pesquisas online. As informações do processo indicam que as vítimas foram emboscadas, tendo em vista que os executores sabiam que a vereadora estaria em um evento no dia do crime. O relator lembrou ainda que ela e o motorista foram executados com vários tiros na cabeça e nas costas, o que revela que não tiveram chance de defesa. Ainda segundo o ministro, também estão nos autos indícios de que o policial reformado tentou dissimular as buscas realizadas antes da data de execução do crime. E o Superior Tribunal de Justiça definiu que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1113, a primeira sessão estabeleceu 3 teses relativas ao cálculo do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, nas operações de compra e venda. A primeira tese estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. O segundo entendimento fixado foi de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. Terceiro, o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral. As questões foram analisadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas. No entendimento do Tribunal Estadual, o ITBI poderia ter como base de cálculo o valor do negócio ou o valor venal para fins de IPTU, o que fosse maior. No STJ, o relator do recurso do município de São Paulo, o ministro Gurgel de Faria, explicou que, segundo o artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal dos bens e direitos transmitidos e que o valor venal deve ser entendido como o valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. O ministro ainda esclareceu que o lançamento desse imposto ocorre como regra por meio da declaração do contribuinte, ressalvado ao fisco o direito de revisar a quantia declarada, mediante procedimento administrativo que garanta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com a definição do precedente qualificado, poderão voltar a tramitar os processos que discutem o mesmo tema e que haviam sido suspensos em todo o país até o julgamento do recurso repetitivo. Em outra decisão, o STJ definiu que não cabe o pagamento de aluguel para o coproprietário que foi afastado do imóvel por medida protetiva. O colegiado considerou não ser cabível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum por um dos condôminos em favor do coproprietário, que foi impedido de continuar no local por medida protetiva decretada pela Justiça devido à suposta prática de violência doméstica. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a imposição de medida protetiva de urgência, com o objetivo de cessar a prática de violência doméstica e familiar, constitui motivo legítimo para que se restrinja o direito de propriedade sobre o imóvel comum.
No caso analisado, um homem teve que sair de sua residência depois que a Justiça, em processo criminal por violência doméstica, supostamente praticada contra a mãe e a irmã, decretou medida protetiva para proibi-lo de se aproximar ou ter contato com as vítimas. Como ele é dono de 1/3 do imóvel, decidiu ajuizar a ação de extinção de condomínio contra os outros 2 proprietários, pedindo também que um deles, que é sua irmã e mora com a mãe no local, pagasse aluguel a ele pelo uso do bem. Ao propor a ação, alegou que a medida protetiva diz respeito ao afastamento físico, mas não afeta seus direitos de propriedade sobre o imóvel. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela determinação da venda do bem em leilão judicial para que o valor fosse repartido entre os 3 proprietários e negou o pedido de pagamento de aluguel pela irmã, considerando que foi o próprio autor da ação o responsável pela sua proibição de usufruir do imóvel. O ministro Marco Aurélio Belize reconheceu que a jurisprudência do STJ dispõe que a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa, com exclusividade por um dos coproprietários, enseja o pagamento de indenização, por exemplo, na forma de aluguéis, aos que foram privados do regular domínio sobre o bem. Mas o relator ponderou que a imposição desta penalidade à vítima de violência doméstica representaria proteção insuficiente aos direitos constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana. Assim, foi mantida a decisão das instâncias ordinárias para que o imóvel seja vendido para a divisão do valor entre os coproprietários. Os valores de aposentadoria depositados depois da morte do servidor devem ser ressarcidos aos cofres públicos. Veja essa decisão do TRF da Primeira Região. No julgamento, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a devolução aos cofres públicos de valores de aposentadoria indevidamente depositados pela Universidade Federal de Minas Gerais na conta de um aposentado já falecido. A irmã do servidor e inventariante dos bens foi convocada para ressarcir o erário, mas se negou, alegando que não foram efetuados saques na conta corrente e que os valores depositados foram consumidos por débitos de compromissos assumidos anteriormente. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal João Luiz de Souza, entendeu que ficou comprovado no processo que houve movimentação indevida na conta do servidor falecido, com débitos de contas de luz, TV por assinatura e consórcio efetivados após a data do óbito. Por isso, a restituição dos valores é obrigatória. A decisão foi unânime. O MPF questionou o Ministério do Meio Ambiente sobre as concessões de unidades de conservação com povos tradicionais à iniciativa privada. O Grupo de Trabalho de Unidades de Conservação da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal encaminhou representações às Procuradorias da República com atribuição sobre as 14 unidades de conservação, sobre possíveis danos relativos à concessão de unidades de conservação à iniciativa privada, em que há sobreposição com terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O grupo de trabalho também questiona o Ministério do Meio Ambiente sobre as constatações da Associação Brasileira de Antropologia, que diz que a atual política estatal é uma ameaça aos direitos dos povos e comunidades tradicionais e à existência em seus territórios. O Ministério deve informar as medidas adotadas para a correção do problema relatado. E a seguir a gente fala sobre o prazo e os documentos para tirar o título de eleitor. Voltamos já. Numa sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral traz os detalhes para a gente.
Na sessão de logo mais, os ministros devem julgar recursos do ex-governador do Rio Grande do Norte, Robinson Mesquita de Farias. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado condenou Robinson e outras 5 pessoas por abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2018, quando Robinson tentou a reeleição. Para o TRE Potiguar, Robinson desvirtuou programas sociais do Estado, fez uso promocional de entrega de ambulâncias e inauguração de leitos de UTI e também veiculou publicidade institucional em período proibido pela legislação. O ministro Benedito Gonçalves é o relator desses processos. E nesta semana do jovem eleitor, o TSE lembra que o prazo para tirar o título de eleitor termina em 4 de maio. Para fazer rápido, precisa apenas de 2 ou 3 documentos. Para tirar o título de eleitor, as mulheres precisam apenas de um documento de identificação oficial com foto e um comprovante de residência. Os homens em idade militar também precisam do certificado de quitação com o serviço militar. No site do Tribunal Superior Eleitoral, nem precisa procurar muito. A seção Título de Eleitor já está na página inicial, bem destacada. Depois, é só clicar em Como tirar seu título e acessar o título NET. Aí, basta clicar em Iniciar seu atendimento à distância. Você informa os dados à Justiça Eleitoral e segue passo a passo. Para tirar o título de eleitor pela internet, você também vai precisar enviar fotos dos documentos. Pode ser pelo celular mesmo, fotos de frente e verso. Só atenção que as imagens precisam ficar nítidas. Bom, depois você também vai tirar uma selfie segurando o documento de identificação oficial com foto, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. Você pode acompanhar seu requerimento pelo título NET. Só não se esqueça, a Justiça Eleitoral não envia título para casa de ninguém. Dá para acessar o documento de forma virtual, pelo aplicativo e-Título. A Justiça do Trabalho baiana tem investido ainda mais em tecnologia para simplificar o atendimento à população. Desde o ano passado, o andamento dos processos trabalhistas podem ser acompanhados pelo balcão virtual. Estão concluídos dia 7 de fevereiro. Pronto. Posso aproveitar para passar mais 2? Pronto, pode ser. Esta é uma cena rotineira para o advogado Rafael Barroso. Ele está em atendimento com uma servidora do TRT da Bahia pelo balcão virtual. Da localidade que você queira, seleciona, abre um servidor. Então ele te atende, pergunta o número do processo, você informa, olha, estou precisando disso, estou precisando daquilo, e ele direciona e te digo assim, o proveito é muito bom, é máximo, porque de 10 demandas, 8, 9 tramitam no mesmo dia. Então outra demora 1 dia ou 2. O serviço, realizado por videoconferência, é semelhante ao que acontecia nos balcões das varas do trabalho e começou a funcionar em março de 2021. Dos 7.600 atendimentos realizados pela Coordenadoria de Atendimento ao Público do TRT5 até dezembro de 2021, mais de 6.000 são do balcão virtual. A diretora da Coordenadoria de Atendimento ao Público do TRT da Bahia, Nilma Cunha, explica como funciona. Normalmente, quando é uma informação processual, que seja uma coisa simples, o servidor acessa e diz, informa como está sendo, como está o andamento do processo. Quando é um requerimento para que tire o processo de pauta, ou para que inclua em pauta, ou que te retire o processo que certifica um decurso de prazo, qualquer movimentação processual, que normalmente os advogados pedem também, quando não conseguem falar diretamente com a vara, nós registramos isso, temos tudo isso registrado numa planilha. Para iniciar o atendimento, basta acessar o site trt5.jus.br, clicar na opção Balcão Virtual, escolher uma das 7 opções de sala, fazer login na plataforma Zoom e aguardar. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 9h30 às 15h30. Tanto para a Nilma como para o advogado Rafael, o serviço deve permanecer. O balcão virtual foi uma consequência natural e que a pandemia deu uma acelerada, mas que veio para ficar, porque realmente é um atendimento que economiza transporte para as pessoas, e ainda mais para o nosso público, que é um público, às vezes, que tem, principalmente o reclamante, uma dificuldade de acesso. Essa questão de tempo, de demanda, a gente consegue otimizar e produzir muito mais, e até com uma melhor qualidade, né? Então, eu espero que ela fique como regra mesmo, e que a exceção seja o atendimento
de forma presencial no balcão, e até porque a tecnologia veio para auxiliar essas demandas, veio para ajudar a gente. Então, para o servidor é bom, para o magistrado é bom, para a gente é bom. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.